Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Nilson, disciplina de Técnicas Construtivas 1 do curso de Arquitetura e Urbanismo, Unifates. Vamos lá então dar início à continuidade do nosso conteúdo, falar um pouco sobre canteiro de obras. Pessoal, primeiramente é necessário buscar entender o que é um canteiro de obras. Toda a parte organizada para a execução de um serviço dentro da construção civil, seja ele a construção de uma edificação nova, um reparo de uma patologia ou uma reforma, esse espaço organizado para essa intervenção, para essa construção, nós chamamos de canteiro de obras. Então, seja uma residência pequena, uma grande residência, térrea, sobrado, ou um prédio, ou uma construção grande, esse espaço ele tem que estar organizado para a execução desses trabalhos. Então, nós chamamos essa organização e todo esse espaço de canteiro de obras. Pode ser uma edificação grande, que vai demandar muito material, muita gente trabalhando, um tempo de execução grande. Esse espaço organizado, então nós chamamos de canteiro de obras. Correto? Então, tranquilo até aqui? Vamos. O que nós vamos ver ao longo deste tema, canteiro de obras? Documentos de referência, definição, elementos do canteiro de obras, diretrizes quanto aos elementos ligados à produção, elementos ligados ao apoio à produção, diretrizes quanto a outros elementos, diretrizes quanto aos sistemas de transporte, diretrizes quanto às áreas de vivência, diretrizes quanto aos elementos de apoio técnico-administrativo, diretrizes quanto aos elementos de complementação externa à obra. Então, nós vamos explanar sobre esses tópicos. Pessoal, o que normatiza a organização do canteiro de obras? Nós temos duas normas referentes a esse tipo de trabalho. Uma é a NR18, Norma Regulamentadora número 18, que vai falar sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria. Então, falando da indústria da construção civil, também é uma norma que regulamenta a nossa área. E temos a NR, que é a norma brasileira, 1367, que é a norma que regulamenta áreas de vivência em canteiro de obras. Então, uma fala no âmbito geral do trabalho na indústria e outra de forma mais específica referente a canteiro de obras. Canteiro de obras, por definição, segundo a NR18 e a NB 1367. Então, a NR18 diz o seguinte: área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolve operações de apoio e execução de uma obra. A NB 1367 define da seguinte maneira: o conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência. O que são, então, áreas operacionais e áreas de vivência, pessoal? Áreas operacionais são as áreas que são organizadas dentro do canteiro de obras referente a operações da construção em si da edificação. Então, nós temos oficinas para carpintaria, partes de almoxarifado, organização de material, parte para execução de armaduras, partes para execução de argamassas e concretos. Então, partes operacionais e partes de apoio, como escritórios, refeitório, área de vivência, sanitários, vestiários, essas são áreas de apoio.
A parte do canteiro de obras, ela se divide de acordo com as operações, né? Esse layout é organizado de acordo com as operações. Como eu falei para vocês, existem partes do canteiro de obra que tem que ser organizado, por exemplo, para a chegada de materiais como areia, pedra, cimento, cal, ferragem e outros materiais menores. Tem também que ser organizada no sentido de ter uma área para saída de resíduos. Entende? Então, todo o layout do canteiro de obras também deve pensar na questão da logística. Esse slide mostra bem, pessoal, porque como é uma parte muito importante dentro do canteiro de obras. Aqui nós vemos um projeto só do canteiro de obras. Tomando aqui como exemplo um prédio, uma edificação bem grande, né? O que nós vemos aqui nesse projeto não é o projeto da edificação, tá, pessoal? É o projeto apenas do canteiro de obras. O que nós vemos lá ao centro, a projeção da construção. Aí sim, é a projeção de onde será construída a edificação. O que nós vemos do lado direito é o projeto do canteiro de obras. Nós vemos aqui parte de vestiários, almoxarifados, sala para refeição, sanitários, né? Toda a parte que constitui o canteiro de obras a gente chama de elemento. É denominado um elemento do canteiro. Então, nós vamos apresentar a seguir uma lista desses elementos. E esses elementos, eles serão contemplados ou não dentro de uma obra de acordo com o porte da obra, tá, pessoal? Obviamente, quanto maior a obra, maior a quantidade desses elementos planejados dentro do canteiro. Então, nós temos central de argamassa, pátio de armação, central de formas, central de pré-montagem de instalações, central de esquadrias, central de pré-moldados. Pessoal, isso fica como uma tarefa de estudo para vocês. Buscar entender o que é cada parte dessa. Pesquisar mesmo no Google lá e fazer as anotações de você. O que é uma central de argamassa dentro do canteiro de obras? O que é um pátio de armação? O que é uma central de formas? Tudo isso fica como uma tarefinha para vocês pesquisarem e se aprofundarem no conteúdo, ok? Temos também questões dentro do canteiro de obra que faz parte do apoio à produção. São partes de almoxarifado, estoque, silo para argamassa pré-misturada. Então, a parte de estoque, por exemplo, tem que ser muito bem planejada. Parte para sacos de cal, de cimento, tubos de instalação hidráulica, tubos para instalação elétrica, parte de tintas, metais, louças, as barras de aço para armação. Então, tudo isso tem que ser planejado porque faz parte de serviços de apoio à produção da obra. Temos também dentro da obra uma parte de planejamento muito importante, que é a parte de movimentação de carga dentro da obra. Então, nós temos basicamente duas, horizontal e vertical. As horizontais são os carrinhos, jerica, porta-pallet, dumper, bobcat, tudo isso serve como itens para pesquisar, tá, pessoal? O que é cada um? Transporte na vertical. O que é um sarrilho, o que é uma talha, o que é um guincho de coluna, elevador de obras. E temos também sistemas mais avançados em questão tecnológica, que são as gruas, os guindastes, as bombas de argamassa e concreto. Tudo isso tem que estar planejado de maneira a ser bem posicionado dentro do canteiro de obras. Temos também a parte de apoio técnico administrativo. Escritório do engenheiro, de estagiário, de arquiteto, salas de reunião. Então, nós estamos falando de uma obra de grande porte, certo, pessoal? Escritório do mestre técnico, escritório administrativo, recepção, guarita, chapeira de cartão ponto.
E áreas de vivência, pessoal, porque falando de uma obra de grande porte, é formada uma equipe de operários para a execução daquela obra que muitas vezes são pessoas que vêm de outras cidades. Uma empreiteira, uma construtora, vamos supor, lá de São Paulo está vindo executar uma obra aqui em Paranavaí. Então vai ter uma equipe de operários, de funcionários, que fora o tempo de trabalho, falando assim do tempo ocioso, vai estar instalado nessa obra. Então é preciso ter alojamento, cozinha, refeitório, ambulatório, sala de treinamento, área de lazer é importante, tempo ocioso do pessoal, né? Instalações sanitárias, óbvio, né? Vestiário, lavanderia, coisas do tipo, como áreas de vivência e apoio para a equipe de trabalho da obra. Aqui algumas fotos, pessoal, ó. Refeitório, vestiário e outros elementos, né? Devem ser planejados dentro da obra. Entrada de água, luz, coleta de esgoto, portão de materiais, portão de pessoal, estande de venda. Quem já passou na frente de uma obra grande e não viu lá uma salinha com uma maquete, pessoal responsável em fazer a venda do empreendimento? Isso é o estande de vendas. E por hoje é isso, pessoal. Daí na próxima aula a gente entra em diretrizes quanto aos elementos ligados à produção. Beleza? Então até lá.